Glória a E Deus. aí, Como é que você tá, meu filho? tudo bem, e você? Bem demais, graças a Deus. Tudo Que na bom, que bom. paz. Como é que tá Jacareí? Tamo aí, muito calor, hoje talvez um dia bem ensolarado pra gente. É Quero mesmo? agradecer aí, pastorzão, pelo convite. Agradeço pela oportunidade. Estamos aqui hoje para repassar algumas experiências que Deus tem nos dado aqui em Jacareí. É, são muitas, hein, meu filho? 20 São anos, né? muitas. Deus tem sido muito bom, né, Fábio? Muito, muito, muito. 20 anos de ministério e 20 anos vivenciando tudo que Deus tem para nós ali, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fábio, essa live aqui a gente tem convidado pastores, amigos, né, para vir, para compartilhar. Nós temos um público, boa parte dele são líderes, né? Pessoas que de alguma maneira estão envolvidas com o ministério em alguma área, né? Muitos pastores nos escutam aqui. E eu tenho trazido aqui pastores que têm acrescentado, né, para a vida daqueles que nos acompanham aqui, a direção que Deus nos deu. E hoje eu tenho, né, o prazer de ter você aqui. Você é um presente de Deus para nós. Nós amamos muito a sua vida. E Amém. uma graça de Deus, né, sobre a sua vida ministerial é muito, muito legal. Eu queria compartilhar um pouco, né? Queria que você compartilhasse um pouco assim de primeiro quem é o Fábio? Fala para aí, pessoal, quem é o Fábio? Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer aí a vocês que estão conectados com a gente. E, na verdade, eu sou o Fábio, um psicólogo que Deus trouxe com a graça dele para atender também muitas pessoas precisando, né? Ainda mais nesse tempo. Uhum. Sou pastor de uma linda igreja. Quando Maravilhosa. quando eu falo lindo, não é somente o tempo, que agora está muito mais bonito, Tá mas o vendo, lindo viu? povo também, né? E a gente tem servido a esse povo e a essa igreja há 20 anos, né? E depois eu quero falar um pouquinho disso, do que Deus está fazendo nesses 20 anos. Sou Uhum. casado com a mulher mais linda aqui da cidade, a Ingrid. É. Tenho uma filha Golden, que é a nossa Meg. Tem que amarrar ela aqui para não vir pulando e quebrando tudo. Sou casado há 5 anos com a Ingrid e eu fiquei 15 anos pastoreando solteiro, né? Não tenho filhos Uhum. ainda, não temos filho ainda, mas já está no projeto desse ano, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Estamos Deus. aí. Que bom, eu te conheci, você pastoreava solteiro ainda, né, Fábio? Sim, a gente se conhece um bom tempo já, né? Acho que É. 2 anos antes de eu conhecer a Ingrid, a gente já se conheceu. Foi num Uhum. momento muito difícil do meu ministério que Deus colocou você aí no nosso caminho para amadurecer a nossa fé, o chamado, o ministério, né? E estamos aí na caminhada uns 7, 8 anos juntos já. É verdade. Muito bom. Aproveitando que você falou de ministério, você falou assim, um momento muito difícil do meu ministério, né? Você pode falar um pouco disso aí? Ou você, não especificamente o quê, mas porque talvez tem muitas pessoas que escutaram isso aqui e estão passando por um momento difícil do ministério, né? E às vezes a experiência de alguém, a experiência de uma outra pessoa que rompeu, que é o seu caso, você é um rompedor. Você é um caso assim, de muita graça de Deus, né? Amém. Pode ser instrumento de cura, né, para alguém, né? Sim, na verdade, nós implantamos uma igreja num vilarejo, Uhum, sem recursos nenhum, uhum, e com todas as dificuldades possíveis, foi aonde a gente começou, né? A uhum, gente começou numa garagem, uhum. e eu tenho uma frase comigo, até postei essa semana no Instagram, que iniciar um novo caminho, ele assusta. Mas depois de um tempo nós percebemos que era mais perigoso permanecer parado do que Não, avançar, peraí, né? repete de novo aí, meu Deus. Vamos lá. Essa semana eu postei essa frase no Instagram que eu achei muito interessante, que fala sobre iniciar um caminho ou um novo caminho, ele assusta.
Mas Yes. depois de um tempo, nós percebemos que era mais perigoso permanecer parado Uau. do que avançar para esse novo. E foi Uau. isso que nós vivenciamos ali, nessa implantação de igreja. Uhum. Eu era um menino, né, 17 para 18 anos, que Deus me levou para um lugar, um vilarejo da cidade. Não Uhum. tinha nem no mapa da cidade, para vocês terem uma ideia. E iniciamos numa garagem. Até o povo da igreja brinca que é uma história muito linda. Uhum. E a nossa igreja, ela iniciou numa garagem pequena. Mas Uhum. apesar de ser numa garagem muito pequena e simples, num vilarejo aqui da cidade, o Uhum. sonho, ele nunca permaneceu pequeno. Nós sempre começamos no pequeno, na garagem pequena, mas o segredo foi que o sonho, ele nunca permaneceu no pequeno. Eu sempre Uau. vivi e sempre vivo nesses 20 anos de ministério sonhos de Deus. Eu sei que nunca foi pequeno, né? Sempre foi grande. E talvez quem não te conhece não tem ideia, né? Você Eu é um sou grande tímido, hein? sonhador, né, Você Fábio? sabe, né? Mas vou vencer na timidez. Mas, para quem não conhece, qual que é o Instagram da igreja, É Fábio? Catedral da Paz, ponto oficial. Catedral da Paz, ponto oficial. Vocês vão ter ideia. O Fábio é um grande sonhador, né? E Deus te deu graça, né, Fábio, para poder realizar aquilo que você sonha, né? Porque você sonha Sim, sempre grande, ousado, né? Você é ousado demais, né? Sonha e Deus sempre veio abençoando você naquilo que você sonha. é verdade. Eu me lembro que quando nós saímos da garagem para uma construção de 100 pessoas ao lado da garagem, Uhum. onde um líder me disse assim: Pastor, se você conseguir lotar aqui nesse vilarejo uma igrejinha com 100 pessoas, tá muito bom, fique por aí, que essa é a visão para o vilarejo, para o bairro e para o seu ministério. Uhum. Mas aí eu acho muito interessante que foi aí que o Senhor começou a tratar no meu coração sobre os sonhos grandes, apesar de ter começado pequeno. Uhum. Então, até essa palavra eu acredito que ela vem dos céus para alguns pastores que estão nos acompanhando agora, e Uau, talvez a sua realidade hoje, para muitos, pode ser o ponto final. uau, Mas eu queria que você lembrasse da palavra que os campos estão brancos e que a seara é grande. E se a uau. seara é grande, ele está esperando você, meu pastor, que quem sabe para muitos é o ponto final, é o limite. Um líder dizia para mim que o meu limite era uma construção para 100 pessoas e tendo 100 pessoas para cuidar. Mas eu percebi que os campos tinham muito mais para a seara Uau. e aqui estamos chegando a quase 3.000 filhos na casa e é muito bom isso. Eita, glória. Meu Deus, isso é maravilhoso, Fábio. Isso é maravilhoso. Fábio, mas, assim, qual foi o seu maior desafio? Vamos lá, no início do ministério, assim, qual foi o maior desafio? Qual foi a coisa mais difícil? Sei lá, não sei se desafio ou é, o que foi mais difícil para esse início? Ô, pastor Kleber, eu acho que o que me trouxe até aqui e o que me trouxe no início do meu ministério foi o tamanho da minha missão. Uau. Muitas pessoas acham que na onde começamos, você acompanhou, você viu um pouquinho da onde a gente chegou, era numa Uhum. roça mesmo, né, no Aham. último bairro da cidade. Mas Aham. hoje, com uma igreja grande, eu aprendo que dificuldades nós vamos ter igreja grandes e igreja pequena, sempre vai ter. Sim, Né? sim. As dificuldades sempre vão existir. Uhum. E nós nunca podemos achar que a nossa igreja, ela não cresce pela localização, pelo bairro. Às vezes pode ter algum pastor aí que está dizendo exatamente isso. Ah, pastor, mas é que você não conhece o meu bairro, você não conhece a situação da minha igreja, você não conhece as condições financeiras do meu povo. E eu estou até terminando de escrever o meu livro, viu? Eu acredito que Oh, 2 meses aí, esse livro vai edificar muitas vidas do que Deus fez no nosso ministério. Então, glória a pensa Deus. bem, a Catedral da Paz, ela nasceu num vilarejo, porque o simples fato que Deus ama pessoas. Eu creio nisso. Então, onde ninguém queria ir, Deus nos colocou naquele lugar, porque a preocupação de Deus não é a localização, não é a classe social, não é a quantidade, mas Deus, ele ama e quer pessoas. Então, Uau. nós nunca nos preocupamos com a localização.
existem muitos pastores, amigos meus, que diziam na época, né? Não, mas é que a minha igreja é muito pobre. Não, meu bairro é muito perigoso. Mas hoje eu tenho comigo, nesses 20 anos de trajeto, nesses 20 anos de pastoreio, e até lá, nessa época da garagem, é uma coisa que eu me pergunto todos os dias do meu ministério, é para quem que eu estou pastoreando e para que eu estou pastoreando. Eu acho que essas Uau. duas perguntas, elas foram fundamentais, está até no meu livro isso, para quem que eu estou pastoreando. Então, eu olhava para o bairro, apesar de não ter nada no bairro, e a nossa igreja hoje está construída lá, e ela se tornou uma referência para o bairro, eu Uhum. sempre entendi que eu sempre pastoreei para aquelas pessoas com amor, com dedicação. Como eu disse, hoje a catedral está chegando, né, a 3.000 membros na casa, e a pergunta, ela continua sendo a pergunta que eu fazia lá na garagem. Para quem eu estou pastoreando? Estou pastoreando para o Uau. povo, para as pessoas, independente da classe, independente da maneira que chega. E uma coisa que a gente sempre conversou muito sobre isso também, né, Kleber? Para quem que eu pastoreio e para Uhum. que é o único objetivo. Tudo é para a Uhum. glória de Deus, É. né? Nós, pastores, somos apenas o instrumento e Deus, ele dirige, ele leva e ele capacita aquilo que a gente nem imagina. Eu nunca imaginei estar vivendo depois de 20 anos, sair de uma garagem, sair de uma igreja para 100 pessoas, depois construímos uma catedral para 1.100 pessoas, se tornou pequena. Fomos para a Avenida Industrial, Deus nos tirou do vilarejo e fomos para uma avenida industrial que cabia ali cerca de 2.000, 2.500 pessoas. E agora estamos na nova casa, uma casa preparada para o Senhor. É Mas linda, hein? isso, é linda. Depois você dá uma olhadinha lá, Catedral da Paz, ponto oficial. Na verdade, hoje eu percebo que o mesmo povo que eu pastoreava na garagem e a mesma essência eu estou fazendo isso agora. A glória era para Deus na garagem Uau. e a glória de Deus está sendo para Deus nessa nova casa, né? A Glória a Deus. identidade, eu percebo, pastorzão, que a identidade de Cristo em nossa vida, ela continua a mesma. E essa é a essência. Quando eu estava numa garagem, e hoje nessa linda casa que Deus nos presenteou, a essência sempre continuou e a essência sempre continua a mesma. Métodos, maneira de dirigir o culto, a gente muda e aperfeiçoa com o tempo, né? A Uhum. nossa cidade aqui, a gente foi um dos primeiros a implantar a parede preta, fomos muito criticados na época, Uhum. dizendo Uhum. muitas coisas. Está com a parede preta aí no fundo, né? Eu gosto, meu. Mas uma coisa que eu aprendi é que nós nunca podemos olhar para as críticas, porque crítico sempre vai ter, né? Verdade. E desde a época do início e até os dias de hoje, eu ensino a nossa igreja que visão é aquilo que não existe. Então, aos Uau. nossos olhos, nós estávamos num lugar que não existia possibilidade de ter igreja. Uau. No entanto, que nunca existiu uma igreja naquele bairro. Mas eu sempre falei, gente, a visão é aquilo que não existe. Então, Uau. sonhar, quando eu falo de sonho, de visão, eu me apego muito com José. Que José, ele sempre viveu o sonho, mas o mais interessante é que junto com José vinham as perseguições. E aí Uhum. hoje eu entendo o porquê de tantas perseguições, porque eu sempre trabalhei na visão daquilo que nunca existiu. Aí nós vamos ter que parar aqui nesse ponto aqui. Gente, vamos lá. Ó, você que está aí, conhece algum pastor, algum obreiro, pega essa live e manda para ele. Por quê? Porque, queridos, o Fábio tem muita propriedade em alguns temas. Ele abriu uma ponta aqui para um assunto aqui que eu acho incrível. Quando eu te conheci, Fábio, você estava passando por um momento muito pesado, né? A nível de... Nós não vamos citar nomes e nada aqui, mas eu acho que acontecimentos podem abençoar alguém, fortalecer alguém, né? Pode se identificar com alguém. Então você falou algumas coisas que eu achei incrível. Primeiro é sobre a questão do lugar. Eu sempre te uso como exemplo em alguns lugares aí com alguns pastores. Falo, olha, eu tenho um discípulo maravilhoso, um cara incrível. E ele é um cara visionário. Por quê? Todo lugar que ele começou o ministério dele era um lugar que não era nada. Né? Eu te conheci no segundo lugar, afastado de tudo. Né? Agora você já mudou
para o terceiro lugar, que também é afastado de tudo. E isso não travou seu ministério, não Verdade. impediu de crescer, não impediu de romper, não impediu de ser uma referência. Isso é incrível. Isso me deixa muito alegre, essa visão. Mas também tem uma outra coisa que é impressionante. Você não, a coisa não foi acontecendo assim, né? Fácil, de qualquer maneira, e Deus foi abençoando. Existe um preço muito alto, inclusive um preço de perseguição, né, Fábio? Com certeza. Quando eu falei do tamanho da minha missão e o que me trouxe até aqui e compartilhando com vocês nesse momento, é exatamente o tamanho da missão que Deus tem para a nossa vida. Eu espelho muito em José exatamente por isso, porque José era o sonhador e ele foi jogado dentro de uma cisterna. Por quê? Porque ele tinha um sonho, ele acreditava naquilo que ele acreditava naquilo que não existia, né, diante das pessoas. E a perseguição que eu enfrento e muitos pastores que estamos assistindo agora é exatamente por causa da gente sonhar com algo que ainda não aconteceu. Então, para as pessoas é loucura, para as pessoas não existe, para as pessoas acham que você está querendo se aparecer. Hoje, quando a gente está na nossa nova casa, e eu digo isso com muito orgulho, a nova casa, porque realmente não tinha possibilidade nenhuma da gente conquistar o que Deus nos presenteou ali. Você dá uma olhadinha lá no Instagram da igreja, mas eu vejo que Deus nos colocou naquele lugar para mostrar tamanha a glória dele, e é para ele mesmo. Eu falo assim, eu só sou instrumento. E eu falo assim para as pessoas que é muito fácil olhar para onde a posição que chegamos agora, e a gente comemorou muito quando estamos agora nos aproximando a 3.000 pessoas na igreja, mas eu falo para eles assim, ninguém sabe de onde começamos, né? A garagem, o banquinho de madeira que quebrava no meio do culto, toda aquela dificuldade que a gente enfrentava financeiramente, as perseguições só começaram quando o sonho começou a criar forma. Uau! Quando o sonho começou a criar forma, aí as perseguições começaram a chegar. Na verdade, quando se olhavam para o Fábio, um menino de 18, 19 anos, solteiro, no meio do mato, no meio de uma zona rural, e de repente o sonho começar a criar forma, aí começaram as perseguições. Mas o que está acontecendo lá que não acontece aqui? Nós nunca tivemos uma igreja no centro da cidade. Nós nunca tivemos grandes empresários na igreja. Nós nunca tivemos eu falo que o nosso patrocinador é o dono da casa. É ele que sempre proveu todas as coisas e eu nunca tive medo de avançar, porque eu sempre digo no meu coração, se falta da direita, Deus manda na esquerda, se falta da esquerda, Deus manda na nossa frente. Então, ele nunca nos desamparou em nenhum projeto. Tudo que temos e tudo que somos aqui na cidade de Jacareí como igreja é para que o nome dele seja glorificado. Então, para quem que eu estou pastoreando? Para a cidade de Jacareí, para o Vale do Paraíba. Agora estamos aí na cidade de Santos, estamos com a catedral na cidade de Mogi das Cruzes. Deus nos levou agora para a cidade de Pindamonhangaba também, fizemos 4 anos lá. E se você me perguntar como isso aconteceu, não tem explicação, né? Deus ele foi nos enviando e eu só fui dizendo, eis-me aqui. Eu acho isso muito incrível, porque às vezes a gente conversava, eu e a Adriana conversa muito, às vezes você ligava para a gente perguntando algumas coisas assim, né? E aí a gente, quando desligava o telefone, eu falava assim, é muita graça de Deus na vida do Fábio, porque tem coisas tão básicas, mas aí depois nós vamos entender, Fábio, que existe uma característica em você, e eu quero aproveitar isso aqui para te honrar, mas também para ficar de ensino. Existe uma característica na vida do Fábio que ela é extremamente louvável, que é você não, desde quando nós te conhecemos até hoje, seu ministério rompeu muito e está rompendo muito, e você não perdeu a humildade. Amém. E a humildade, ela traz consigo alguns braços, né? Uma delas é a dependência, é a simplicidade, não ser prepotente. É impressionante como
você nos perguntava coisas simples, né? Mas você perguntava, você queria opinião, você quer compartilhar. E eu acho que, às vezes, falta isso na vida nossa de pastores líderes. Porque nós vamos descobrindo, né, que nós vamos fazendo, que nós realizamos e tudo. E vai chegando uma hora que a gente esquece, né, disso porque a gente se sente muito capaz. Né? A gente se sente muito bom para algumas coisas. E aí a gente começa a pisar um pouco fora, sem perceber. E essa é uma característica que eu acredito, viu, pastores e líderes que estão aí, muito importante para você que quer romper. A sua simplicidade, a sua humildade, o não saber tudo, né? Não saber tudo, ou ainda que saiba, não se sentir dono do saber, né? Eu acho isso fenomenal, eu acho isso muito importante e interessante, né? Que você tem um ministério bem sucedido, né? Poucas pessoas no Brasil têm um ministério tão bem sucedido quanto o seu. Mas essa característica, ela não se perdeu. Eu acho isso muito incrível. E eu penso que isso, Fábio, é um dos segredos da sua vida, né? Eu estava conversando com o meu amigo pastor Fred Figueiredo, que é um grande pastor, um grande amigo também, e eu aprendi com ele exatamente, a gente compartilhando esses dias na mesa, eu estava falando para ele do preço do amadurecimento, né? Uau! Na verdade, eu percebo que desde quando a gente se conheceu, hoje às vezes eu fico pensando, né? Vem na minha memória, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, e aí eu vejo as nossas conversas, o meu choro, a minha lágrima, de tudo que eu passei, as perseguições, tantas coisas horríveis que eu passei, mas na verdade eu entendi que era necessário eu passar por aquilo, porque hoje Deus está me dando graça para cuidar de pessoas, pastores e líderes que precisam ter o que eu não tive. Uau! Hoje eu vejo a revelação dos céus para isso. Aquilo que nós tivemos como deficiência na nossa trajetória ministerial, que é nisso que estamos falando hoje, eu percebo que aquilo que eu não tive, hoje eu tenho. Hoje eu tenho para passar para as pessoas. Então, hoje eu aprendi com você, com o Fred, com grandes amigos aí que me ensinaram, porque eu não sei nada, né? Só estou aprendendo e vivenciando. Eu digo assim, eu tenho um pouquinho de experiência de 20 anos diante das bordoadas, mas eu digo o seguinte, que Deus tem colocado pastores que a gente aprendeu a amar, pastores que nos procuram, querendo um direcionamento, e quando eu vejo, Deus está nos direcionando com um abraço, em saber ouvir, e é o que eu sempre pedi, e eu nunca tinha, né? E hoje eu aprendi no meio do vale, no meio do deserto, e hoje, Senhor, é como se Deus tivesse me colocado com uma gaiola aberta, dizendo agora voa e viva tudo que eu tenho para a sua vida. Uau! Fenomenal, fenomenal. Fábio, o que mais te motiva hoje no ministério? Quando eu vejo o ministério de Deus e o crescimento que ele tem na minha vida, eu vejo que a única coisa que fortalece o meu espírito e que me faz me alegrar nos cultos é a salvação de vidas. Não somente a pessoa levantar a mão e aceitar Jesus, mas o que mais me alegra é a pessoa permanecer no caminho da verdade, no caminho da palavra. Então, hoje nós temos batismo todos os meses na igreja. Uau, isso é fenomenal. E aquilo que Deus usou o Senhor para falar comigo sobre essa graça, então quando eu estou... Todos os cultos nós temos salvação de vidas. Todos os cultos tem pessoas voltando para Jesus. Então, eu percebo que não tem preço. Eu falo assim, a casa é linda, o Deus nos presenteou, é maravilhoso, mas nada se compara. Nós temos um ministério de louvor extraordinário, nós temos mais de 400 voluntários servindo a casa, Ministério Kids, nós temos tudo muito estabilizado, muito em crescente, porém, nada se compara no momento final, quando eu vejo pessoas indo chorando, abrindo o coração, aceitando a Jesus e começando a frequentar uma célula,
né? Nós somos uma igreja em célula, e as pessoas cuidando uma das outras, discipulando umas às outras. Isso não tem preço para mim. Inclusive, eu tenho uma célula, pastorzão, aqui numa cidade vizinha, em Santa Branca. E muitas pessoas falam, pastor, mas você é um pastor de grande igreja, hoje, por que você está cuidando de uma célula? E é numa cidadezinha aqui do interior, uma cidadezinha bem pequenininha, o povo de Santa Branca, que eu amo demais. E eu tô lá e eu falo para eles assim, eu estou na célula de Santa Branca, muitas vezes na correria, mas para não perder a essência. Porque lá, quando eu estou no meio das cadeiras ali com as pessoas abrindo o coração e chorando, eu vejo que essa é a minha essência. Uau! Né? Eu vejo muito, e você sabe o exemplo que eu tenho de você para o meu ministério, cuidando de pastores, viajando, fazendo a obra com tantas igrejas abençoadas, tem um povo abençoado aí, e eu falo, louvado seja Deus para a vida do pastor Kleber, que tem trazido isso para a vida das outras pessoas, mas eu tenho esse chamado, esse amor de estar ali mesmo, na igreja local, cuidando do povo local, e isso me deixa mais apaixonado por Jesus ainda. É o lugar, é o nosso lugar no corpo, né? Eu acho que é muito importante a gente entender o nosso lugar no corpo. Sim. Né? Eu comecei a escrever um livro sábado passado para líderes. E esse livro vai ser, comecei na madrugada de sábado, vai ser Entendendo Minha Porção. Porque eu acho que muitos líderes e muitas pessoas sofrem por não entender sua porção, não entender seu lugar, não entender o seu encargo, não entender seu chamado. E eu fico vendo assim, eu vejo batismo seu, festa de novos membros, e eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Que graça evangelística que você carrega. Amém. Né? É uma coisa impressionante. E aí, no dia que a gente batiza 5 aqui, no mês que a gente batiza 5 aqui, a gente solta fogos. É uma coisa maravilhosa. Porque nós não temos essa graça evangelística que você tem. Só que eu celebro o que você tem. Amém. Isso me alegra muito, ver você crescendo, ver como você ganha almas. É uma coisa impressionante. E eu entendo que o nosso encargo, acho que o encargo de todo mundo é ganhar almas, é claro, mas eu entendo que na nossa graça ministerial, Deus nos chamou para mentorear, né? Para ver coisas. E eu acho que isso é muito importante para nós que lideramos. É você entender qual é o teu lugar, fluir naquilo, crescer naquilo, né? Avançar naquilo. E o outro entende, eu acho que todo mundo vai ganhar, o corpo ganha com isso, né? Como que você pensa disso? É exatamente isso que você falou, paizão. Quando a gente vê o corpo de Cristo, imagine nós sem os nossos dedos, imagine nós sem a nossa perna, sem o nosso joelho, sem o nosso coração, sem o pulmão. Todos têm a sua funcionalidade e a sua importância. Sim. Desde o dedinho, que é tão importante para nós, para o movimento, para pegar um copo, como para o dedinho do pé, que precisamos para ter uma força para podermos andar. Então, quando eu olho para você e vejo o seu ministério, eu começo a imaginar o que seria do meu ministério e da minha vida se Deus não tivesse colocado você, que faz parte do corpo, para estar aqui com a gente e se colocando na posição de que Deus te usou. Deus te trouxe nesse lugar para nos encorajar, para mostrar realmente o valor, porque quando alguém não aceita o seu ministério, ela, na verdade, quer camuflar, quer esconder, quer colocar um peso sobre você que você não é, que você não tem capacidade. Eram essas palavras que eu tinha na minha vida, né? Você não pode, você não tem capacidade, você é solteiro, é melhor ficar aqui mesmo, é muito grande para você. Eu já ouvia isso muitas vezes no passado, que eu não tinha capacidade para cuidar do que Deus era colocado nas minhas mãos. Meu Deus. E pegaram, como se diz, roubaram aquilo que Deus tinha me entregado. Mas meu coração se encheu de paz, porque eu sei que era o tempo certo de maturidade, de alicerce espiritual e a entender também que essa grandeza do crescimento não pode atrapalhar o nosso coração diante do Senhor. Então, todos os dias a minha oração é: eu quero continuar batizando, crescendo, quero ter a nossa escola de educação com princípios cristãos aqui na cidade. Glória a Deus.
estou dando assistência para pastores também, mas, sobretudo, eu quero o meu coração sempre humilde, porque eu sei de onde eu vim, eu sei do que faltava a mim, e graças a Deus sempre levantou pessoas como você para amadurecer a minha fé ministerial e entender para que e por que eu estou aqui nessa cidade. Glória a Deus, Fábio. Glória a Deus, que benção. Eu acho que está abençoando muita gente aí. Quem está sendo abençoado aí, se manifesta aí. Isso é muito bom, sabe? Fábio, eu acho que eu estou muito inclinado a esse tempo a conversar com as pessoas, né? Nós tivemos agora uma semana em Nova Friburgo, foi muito bom. É muito bom pregar, eu gosto, eu amo, é muito apaixonante. Mas quando eu tenho sentado para conversar, nós passamos a manhã inteira, eu e a Adriana, sentado com o pessoal envolvido em missões, com líderes, e foi a manhã inteira conversando, eles falando e perguntando, e a gente trocando experiência. Eu acho que isso vai ganhar, já está ganhando uma importância e vai ganhar uma importância maior na nação, né? E ouvir essas experiências, eu tenho certeza que está sendo abençoador para muitas pessoas. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual momento você achou assim mais difícil no ministério? Ou o que você pensou, talvez seja um momento, ou o que você achou mais difícil no ministério? Eu acredito que é romper, É. o desligamento, né? Ficamos 14 anos numa denominação e o romper, porque eu sempre fui, sempre e permaneço dessa maneira muito leal com as minhas autoridades. Eu entendo o poder dessa importância da obediência, da submissão. Então, eu sempre aprendi. Então, esse romper daquilo que eu aprendi a obedecer, mesmo sofrendo, que eu estava sofrendo, mas Deus praticamente me empurrou e desenhou para mim que realmente tinha chegado aquele momento, chegado aquela hora do romper. Então, eu percebo que o momento mais difícil foi eu me desligar mesmo, entender o que Deus tinha para o meu ministério, o que Deus tinha para a minha vida e o que Deus tinha para a minha igreja, né? Eu estava com o corpo adoecendo, né? O corpo de Cristo ali estava ficando doente, ferido por ver o pastor sofrendo como estava sofrendo. Então, hoje a nossa igreja é uma igreja saudável, é uma igreja que cresce com um movimento avançado, mas de uma forma muito equilibrada na questão de ser saudável como igreja, né? Deus tem nos colocado alguns na área de ensino, outros na área, cada um com as suas habilidades. O corpo está se completando cada vez mais e Deus tem projetado isso no coração e no corpo. Então, eu acredito que a dificuldade maior tenha sido realmente as perseguições. Não foi fácil, não. E o que mais te preocupa hoje na igreja? Hoje, eu costumo dizer que, até estava falando esses dias com nossos líderes, semana passada a gente teve um trabalho com os voluntários da igreja, na segunda-feira, e eu estava falando exatamente sobre isso, que uma das coisas que mais me preocupa como igreja é manter a humildade, a excelência e manter o foco que é Jesus, né? Porque às vezes a gente começa, sem perceber, como você falou, a crescer e crescer junto o ego, a soberba. Eu acho que cortou o áudio. Voltou. Cresceu o ego. Arrogância, prepotência, sem a gente perceber. Então, é uma coisa que eu pontuo muito na igreja e muito com os meus pastores aqui locais também, que eu vigio muito me policio muito, porque eu sei que é isso que pode desfazer ou adoecer uma igreja, né? E eu falo, eu cheguei até aqui num patamar tão alto e Deus tem nos honrado tanto, não é agora que eu quero deixar me perder com coisas tão vãs, com coisas tão soberbas, né? Soberba, prepotência, acho que isso não vem do Senhor para a nossa vida, né? Pensa. Vamos voltar a falar de sonhos? Isso é bom. Vamos voltar a falar de sonhos, porque eu acho que você tem muita propriedade. Eu penso que uma das coisas que eu tenho dito esses dias é que quando José teve o sonho, né? Você falou de José, vamos voltar no José, eu amo isso. Quando
José teve o sonho, aí ele foi vendido, foi perseguido pelos irmãos, foi morar na casa de Potifar, foi ser escravo, foi ser preso, etc, etc. Né? Só que aí, finalmente chegou a hora de realizar. E aí, um copeiro sonhou, um padeiro Uhum. sonhou, Faraó sonhou. E eu fico imaginando, Fábio, José, quando o copeiro acorda, né, de manhã e fala: bom dia, rapaz, queria te contar um sonho. Eu fico imaginando, eu no lugar dele, que estava preso por causa de sonho, tinha sido perseguido pelos meus irmãos por causa de sonho, tinha sido, enfim, estava naquela vida toda por causa de sonho. A primeira coisa que eu ia fazer é falar: olha, vamos fazer o seguinte, não conversa comigo. Eu não quero saber negócio de sonho, porque esse negócio de sonho já me deu problema demais. Eu acredito que essa seria a postura de muitas pessoas. Mas ele escuta o sonho do copeiro. Aí o padeiro também compartilha com ele o sonho. E aí vem a questão do sonho de Faraó um pouco depois. José, para ter a realização dos seus sonhos, ele teve que se envolver de novo com sonhos, que foi o que o traumatizou. Né? Uhum. Sonhar gerou aquele monte de problemas, mas sem se envolver com sonhos de novo, ele não poderia ter o seu sonho realizado. Né? E eu lembro que no dia que eu te conheci, eu não sei se o Juninho está aí ainda na live, ele estava aí agora, você foi nos levar no hotel, lá no Ibis, e nós ficamos dentro do carro até, eu acho que 2, 3 horas da manhã, nem lembro que horas foi aqui, mas foi bastante tempo, né? Precioso. Na porta do hotel, dentro do carro, conversando, e você chorando, e a gente chorando, e você abrindo o coração. E eu saí daquele dia ali pensando assim: esse camarada nunca mais vai querer ter um pastor na vida dele. E é incrível que hoje você não só é uma pessoa humilde a respeito de ser como ovelha mesmo, mas você está agora cuidando de pastores, né? Sim. Seria mais ou menos José que parou de novo para se envolver com o sonho do copeiro, o sonho do padeiro, o sonho do faraó, e enfim, o que você acha? É exatamente isso, paizão. Eu acho que eu relutei muito para vivenciar isso, né? Não é, não é fácil e é um processo na vida da gente, né? Então, Uhum. várias pessoas me falavam, né, que eu ia me tornar pastor, cuidando de pastores, que eu estaria sentando na mesa com pessoas, e eu me sentia, você lembra disso, muito incapaz. Eu Uhum. não tinha essa capacidade e realmente eu não tenho, né? Isso tudo vem do Senhor para minha vida, é Ele que me direciona, é Ele que fala, e quando as pessoas vêm me procurar, os copeiros, pessoas precisando de algo, o Senhor ele vai soprando no meu ouvido exatamente aquilo que é necessário que as pessoas ouçam. Uau. Então, quando eu disse que hoje Deus me colocou em um novo tempo, em um novo ciclo, para cuidar de pastores, exatamente para viver o que eu nunca vivi. Então, hoje Deus ele me faz um realizador de discipulador diante daqueles que sempre precisaram, e eu nunca tive isso. Mais ou menos aquele negócio. Eu sou um pai de um filho, eu sou o pai do meu filho diante daquilo que eu nunca tive do meu pai. Mais ou menos isso. Uau. Então, hoje, todos os pastores que estão andando comigo, estão sentando na mesa comigo, eu procuro ser, atender, falar e orar da maneira que eu sempre quis que meu pai fizesse comigo. É um pai espiritual e eu nunca tive. Eu sempre tive o abandono, eu sempre tive o menosprezo, a palavra de negação. E o Senhor sempre hoje tem tratado isso comigo, que tudo que aconteceu era para realmente tratar com esses que hoje precisam, né? Então, Uau. eu fico muito feliz que, na verdade, no meio da dor, no processo da perseguição, no processo de tudo aquilo que José e eu passamos, hoje nós estamos vivenciando algo especial na mesa, né? Então, quando eu Aleluia. vejo Jesus, e quando Jesus estava com seus discípulos na mesa, a primeira coisa que Jesus fez quando sentou na mesa foi o quê? Se levantar, tirar a capa e pegar a bacia para lavar os pés dos seus discípulos, né? Então, eu Uau. tenho isso comigo. Primeira coisa que eu faço quando eu sento na mesa é servir,
é lavar os pés, é me render, porque quem somos nós diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito, né? Uau, fenomenal. Isso é muito bom, Fábio. Isso é muito bom. E eu acredito que nós temos uma geração de pastores que passou ou está passando por algo semelhante ao que você passou. O quanto essa palavra de depreciação, é, palavras que desestimulam, às vezes até de maldição mesmo, o quanto isso interfere para alguém que está sonhando com o ministério e tem um chamado dentro de si. O quanto isso pesa para alguém que está. Como você estava sonhando, tinha um fogo, tinha um chamado, tinha um sonho, tinha uma visão, mas estava sendo bombardeado com palavras de depreciação, não incentivo e uma série de coisas assim. Quanto isso pesa? Mas ó, eu sempre costumo dizer que nós, como líderes e pastores, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa boca, né? A Bíblia fala que a nossa boca, ela libera bênçãos e maldições. Eu cheguei num tempo, sendo pastor, e eu estou me abrindo agora com vocês, para vocês entenderem o nível do processo de perseguição que eu passei. Sozinho, chorando em casa, por 2 vezes, eu peguei veneno de rato para acabar com a minha vida, sendo um pastor. Então, e Deus me pediu para liberar essa palavra aqui hoje, porque é algo muito forte, e as pessoas dizem assim, como que um pastor pode falar algo dessa forma? Mas por 2 vezes eu pensei nisso, dizendo para Deus, tipo assim, se Ele me colocou nesse chamado, se Ele queria isso para minha vida, por que que eu estava vivenciando tudo aquilo, né? Mas aí Jesus, ele sempre prepara as saídas, e Deus falou comigo muito forte. Eu joguei o veneno no chão, fui para o quarto chorar mais, ali eu dormi, acordei sempre nas forças do Senhor, né? Sendo arrastado pela força de Deus. E aí eu comecei a ver que realmente hoje eu louvo a Deus por tudo que esse processo, que foi muito amargo para minha vida, muito doloroso, mas hoje eu vejo, eu me tornei esse homem e nos planos de Deus. Deus permitiu, né, toda essa guerra, essa batalha, para chegar assim, para chegar a quem eu me tornei. Então hoje eu olho para trás, eu louvo tanto a Deus. Hoje eu tenho esses pastores que eu cuido, e sabe quando você cuida como um filho mesmo? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei que eu passei, e é muito ruim ficar sozinho. Pastor, apesar de ter tantas pessoas, você me conhece, sabe? Eu sou um pastor que no final do culto eu faço questão de estar na porta abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Mas quando a porta do templo se fecha, a gente se encontra sozinho, né? E para quem que você vai falar isso? Eu não tinha estrutura emocional para falar com ninguém sobre isso. E quem cuidou de mim foi o próprio Senhor. Você via Deus me guiando, me dirigindo, e aí eu consegui entender qual era a minha posição na mesa. A minha posição na mesa sempre foi como a posição de João Batista, né? Ao lado de Jesus, abraçado com Jesus e sendo cuidado por Jesus. Então, na mesa do Senhor, eu nunca quis ficar distante como Judas, o traidor, o invejoso, o que só pensa em dinheiro e pensa em posição. Na verdade, eu sempre quis estar perto de Jesus, mesmo na solidão, mesmo na perseguição, mesmo com situações que trariam para que eu me afastasse da mesa com ele. Mas em nenhum momento, graças a Deus, eu me afastei desse momento que foi tão difícil e de uma forma sacrificial, né? E aí hoje Deus, eu olho para tudo isso e vejo como Deus é bom e como Deus alicerça a nossa vida espiritual e ministerial, né? Então hoje, quando eu falo isso, até eu sempre costumo dizer que eu sempre chorava muito, né? Você lembra disso? Eu tocava nesses assuntos, eu chorava porque me machucava. Hoje não. Hoje, na verdade, são cicatrizes que eu olho para dentro de mim, eu vejo o que eu passei, mas eu vejo aonde eu cheguei. Então, quando o José chegou na posição, e volta a falar de José, eu vejo que tudo que ele passou, ele olhou para aquela posição que Deus colocou de governo, naquela posição de honra, né? O prefeito da nossa cidade, o prefeito Isaías, foi na inauguração, e ele foi um instrumento de Deus ali, o prefeito da cidade, liberando palavras e mostrando, honrando, trazendo a glória do Senhor para aquele lugar através da minha vida. E eu disse, Senhor, eu só sou o servo.
Eu só quero ser como Jesus na mesa. Eu só quero lavar os pés, servir, honrar, porque essa é a nossa missão aqui na Terra, né? Glória a Deus, Fábio. Fábio, qual conselho você daria para alguém que está começando? Seja com 17 anos, como você, ou com mais idade, mas está começando, às vezes está inseguro, está confuso, se vai dar certo, se não vai. O que você falaria para uma pessoa que está começando hoje? Pastor, eu diria algo que, que eu vivenciei com 3 anos de idade, com 8 anos de idade, uma pastora que hoje é uma senhora de 85 anos, pastora Laura, e ela me disse algo com 8 anos de idade. Ela disse assim: Fábio, hoje você não vai entender o processo, que eu tenho um processo de cura muito lindo, um dia eu conto para vocês. Mas esse processo, ela falou assim: hoje você não está entendendo o processo da sua vida. Mas Deus me mostra muitos processos dolorosos na sua vida. Eu com 8 anos de idade. E ela diz assim: mas o que Deus me mostra é você sendo um grande pastor. Deus tem pressa em te usar. Você vai ser um grande pastor de uma grande igreja, no lugar onde ninguém teria que ter igreja. Eu vejo no Uau. meio do nada, e ali Deus vai fazer um manancial no meio do deserto. Hoje você não entende. Então a palavra que eu tenho para você, pastor, que quem sabe está me ouvindo aqui, e está passando por uma situação parecida, ou até mesmo pior da que eu passei. Eu queria usar a palavra profética que uma pastora semi-analfabeta, simples, ela usou para falar comigo com 8 anos e que eu nunca mais esqueci. Né? Deus tem algo tremendo para a sua vida e Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em te usar e a visão que Deus tem para você é sonhe alto. Cresça, viva o que Deus tem para a sua vida. E tudo isso que está acontecendo para a sua vida, que está acontecendo é realmente para impedir o que Deus tem para realizar no mais, no grande, no propósito, no chamado que Deus tem para a sua vida. Então não desista, não pare, não deixe de acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Gente, deixa eu dar um aviso para vocês. Essa live e todas as outras lives vão para o YouTube, para você poder ver depois. Eu sei que algumas pessoas gostam de baixar para assistir depois, viajando, tá bom? Vai ficar tudo no meu canal no YouTube. Eu estou começando um canal, é muito novinho ainda, mas vai lá, se inscreve, vai estar lá, tá bom? Essa live vai ficar lá. Fábio, que bênção, meu amigo. Que Amém. bênção, que bênção. Que bom ouvir suas experiências, que bom compartilhar, viu? Ser uma bênção de Deus. Amém. Cresça, 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 cresça. Como o Senhor disse para Josué, vai, cresça até, sabe, até o limite do sol. Que Amém. Deus coloque a mão dele em tudo que você faz, continue colocando, né? Sabe, que Deus abençoe você, a Ingrid, abençoe sua casa, abençoe tudo que vocês colocarem as mãos. Que Amém. Deus te dê ainda mais capacidade, ainda mais discípulos, ainda mais pessoas para serem batizadas e salvas, ainda mais pastores para serem cuidados, que eu tenho certeza que, conhecendo seu coração, os pastores que você pastorear serão realmente cuidados, serão realmente pastoreados, que a catedral avance ainda mais. E muito Amém. obrigado por você ter esse coração, por você ser quem é. Você nos abençoa muito. Amém. Você nos abençoa demais da conta, né? A Adriana está aí online, ela está vendo, ela sabe a testemunha disso. Você é uma bênção. Amém. E, meu amigo, muito obrigado, muito obrigado. Espero nos encontrarmos muito em breve, Amém. né? E você vai estar fazendo parte desse propósito do nosso lançamento do livro, onde eu conto um pouquinho dessa história, um pouco mais detalhado do meu chamado, da cura, de ter chegado aonde chegamos, como chegamos. E Deus está nos levando para esse novo nível agora, né? Que é, além de testificar o que Jesus fez, é encorajar aqueles que precisam ser encorajados. Verdade. Precisamos, viu, Fábio? Amém. Precisamos encorajar pessoas, precisamos encorajar. O mundo trabalha para nos desencorajar, né? O diabo trabalha para nos desencorajar. E aqueles que foram encorajados e romperam precisa fazer o mesmo, né? Eu sempre digo que eu sou fruto de socorro, alguém me socorreu, então eu quero ser
instrumento de socorro também, né? Amém. Tô Muito junto obrigado pelo seu tempo, viu? É uma Amém. bênção. É uma bênção. Saudades. Dá um abraço na Ingrid. Amém. Dá um abraço na igreja. E nos vemos em breve, tá? Esse ano eu vou fazer 21 anos, eu que faço questão de você estar com a gente lá em novembro, conhecer a nossa casa linda lá, já com o livro na mão, hein? Eita! Vai ser maravilhoso, hein? Vai Amém. ser bom, hein? Já vai estar no aniversário? Já vai Vai. estar o livro? Vamos Oh, trabalhar glória a para isso. Deus. Glória a Deus. Vai ser muito bom. Vai ser Amém. muito bom. Um Agradeço a abração, todos. meu filho. Então, aí, obrigado, viu, pastorzão? Deus abençoe, tá? Amém. Um Um abraço. abraço. Tchau. Tchau. Pessoal, vai para o YouTube aí, tá bom? Vamos salvar. Muito obrigado a todos que estiveram aí. Deus abençoe e até a próxima live. Um abraço. Você que é líder, pega aí essas experiências aqui que foi ensinado aí, põe em prática. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Um grande abraço.